Olá, gente! O De Cara com Elas está no ar em mais um episódio aqui direto dos estúdios do Poa Streaming TV, no Shopping Total, com mais um assunto, com mais uma temática que as mulheres precisam muito falar, que é o corpo. E o corpo atravessa de uma certa forma a vida de todas nós mulheres. Porque o corpo sente, o corpo comunica, é ele que guarda histórias e que muitas vezes esse mesmo corpo é aquele que trava, é aquele que se encolhe, é aquele que também se desconecta. E aí, amiga, coisa boa estar contigo aqui de novo. Também, oi gente, oi amiga, que bom estar aqui de volta para esse programa cheio de aprendizado e a gente se diverte muito também. E a gente também cresce ouvindo que como a gente deveríamos ser ou como deveríamos nos comportar, e com isso muitas mulheres se afastam da própria sensualidade, acreditando até, Nick, que a sensualidade é algo que tem que deixar escondido, que é vergonhoso, que não é bacana mostrar. Só que a gente precisa viver ela, porque ela também é uma ferramenta de cura, não é só sobre performar. A sensualidade, ela resgata a presença, prazer, autoconfiança. E quando essa conexão se perde, o sexo fica desencontrado, dizendo assim, né? Fica automático, vira obrigação e às vezes vira até tortura, Nick. E é verdade. E sobre essa pauta, essa temática que é tão interessante, que a nossa convidada de hoje, e polêmica, que a nossa convidada de hoje dedica a vida a ajudar mulheres a reencontrarem essa conexão que muitas vezes está perdida, precisa ser resgatada. Ela é professora de dança há 17 anos e trabalha, olha só que legal, destravando o corpo, o quadril, a sensualidade, amiga, de forma leve, consciente, emocional. Olha que bacana. Nossa, são muitas habilidades, né? E ela vai trazer para a gente justamente essa questão de que a gente pode se descobrir através do corpo. E é através desse autoconhecimento que a gente pode gerar o nosso prazer, gerar o nosso tesão. Então a gente vai conhecer essa mulher maravilhosa, sexóloga. Mais uma mulher maravilhosa. Mais uma sexóloga, professora de dança, mais de 17 anos. Ela tem o curso Doce Veneno, que, olha, ensina como dança, ensina a respiração, o despertar do Kundalini, que a gente vai descobrir também o que é, e o desbloqueio emocional. Um processo que devolve fluidez, magnetismo, adorei, e a gente se encontrar com essa força feminina, com essa energia que nós temos. Seja bem-vinda, Jaqueline Rosa! Muito obrigada pelo espaço de fala. Que as mulheres que estão vendo esse programa consigam absorver, nem que seja 1% para levar para suas vidas, que isso é importante. Quando a gente se cura, a gente cura a nossa sexualidade. E tudo na nossa vida flui. Inclusive, para a gente se tornar mais magnética, mais sensual, mais linda, que nem essas duas ricas maravilhosas. Olha! Adoramos essa coisa do magnetismo. Igual, né? A recíproca é verdadeira. E a gente quer aprender muito sobre essa questão, porque o que me chamou a atenção, e nós estávamos falando, Nick, que tu trazes essa questão, não é... Quando a gente fala de sexo, a gente já associa a questão de performar. Performance, né? Tá muito associada a isso. A dica melhor de como que eu vou dar mais prazer ou como eu vou receber mais prazer. E não é só isso. A Jaque fala de uma questão muito mais ampla, o quanto o sexo, a sexualidade, ela desperta várias frentes aí na vida da gente, e principalmente ela fala nessa questão de processo de cura. A gente quer entender um pouco sobre isso, Jaque. Sim. A sexualidade que eu lido, eu sou terapeuta tântrica também. Isso é legal. E trabalho então com a via psicológica e com a via energética. Dentro dessas duas vias, a gente entende que a energia sexual, que é o sexo, mas não é só o sexo, é uma energia manifestadora dos nossos desejos. Olha. Seja o desejo sexual, no caso de fato, o sexo, a ação sexo, quanto também o desejo de manifestar um relacionamento melhor, manifestar um relacionamento comigo melhor, uma casa, um carro, seja lá o que for, manifestação. Porque segundo a via psicanalista, a gente
nasce já com o desejo de vida e o desejo de morte. Né? A gente já sabe essas duas finitudes no nosso interno. E a partir dessas duas finitudes, a gente tem tanto o desejo para então o conhecimento quanto para a ação. Se a gente não tem o conhecimento, como é que a gente vai ter a ação? A manifestação. Como, se eu não tiver o desejo, como é que aquilo eu vou atrair, vou magnetizar? E o magnetismo, a gente não está falando só do magnetismo sensual, aquele que é performático. Até porque quando eu acho que é performático demais, não é natural, isso acaba trazendo muitos problemas para a mulher. Problemas como validação, expectativa, entre outras coisas que daí são carências emocionais. Mas quando o magnetismo eu me abro para receber... Olha, de novo a gente ouvindo isso. Olha aí, ó. Quando eu me abro para receber, as coisas vêm até mim. E elas vêm, tudo que você quiser na sua vida pode acontecer. Não, isso a gente acredita muito aqui. A gente fala muito sobre isso, né, Vanessa? Inclusive falamos hoje. Falamos hoje, verdade. Vias amorosas, financeiras e o restante mais. Então essa energia do sexo, a gente sabe, assim, a gente imagina, a gente não tem, né, esse estudo que a Jaque, que é uma energia poderosa, né? Então tu está dizendo isso, que a energia sexual, ela também pode manifestar outras questões, porque ela está associada ao desejo, né? Até quando a gente quer fazer alguma coisa profissional, a gente precisa ter esse desejo ardente, né? Porque às vezes a gente diz que quer, mas a gente não quer muito, né? A gente não quer tanto assim. E quando a gente manifesta esse desejo ardente, a gente faz ação e a gente pode colocar essa energia sexual, vamos ver se a gente está certa aqui no pensamento, ela pode ser uma ferramenta para fazer com que a gente chegue ao objetivo. É isso, mais ou menos? Exatamente. Tanto que isso pode ser por várias vias, seja via comum, estudo, então, né, que sempre vai vir, e também quando a gente manifesta a nossa energia sexual através do sexo, que tem como fazer isso através do sexo. Não o sexo em si, que eu digo sexo para que vocês compreendam melhor, Sim. mas através do prazer. O prazer corporal, a gente entra em êxtase. Quando a gente entra em êxtase, a nossa Kundalini, que depois eu posso explicar, ela sobe, fazendo uma ligação com o nosso eu superior também, que a gente fala que o universo nos escuta, né? Quando a gente está em momento de êxtase, em momento de prazer, a gente manifesta melhor. E isso pode ser também através do sexo. Só que o que acontece? Por que a gente faz sexo geralmente? Para ter prazer. Não? Você que é uma pessoa evoluída. Mas a maioria dos casos faz o quê? Porque às vezes o marido precisa de sexo, às vezes ela tá carente, mas por não necessidade, entende que tá carente. por algum tipo de necessidade. Exatamente. Né, para manter um relacionamento, para não ser traída, ou porque se sente carente emocionalmente, mas não compreende os próprios sentimentos, que isso é muito comum na nossa geração, na geração de vocês também. A gente não compreender os próprios sentimentos. Daí pode ver que a gente tem vários casos, principalmente homem. Por que a gente fala que o homem é muito mais sexual? Não é por causa da testosterona, não. Porque mulher, quando é sexual, entende a verdadeira natureza sexual e selvagem, a mulher deseja muito mais o sexo do que o homem. O homem, geralmente, pede mais por sexo porque não vai tratar dos seus problemas, da sua raiva, da sua frustração. É uma válvula de escape, vamos usar o português, né? O homem é uma válvula de escape. E a mulher, ela tem uma série outras coisas que ela engloba, mas eu acredito, e a minha resposta foi muito automática, e depois eu fiquei até meio travada pensando que realmente, né? O lindo seria a gente fazer sexo pela busca de prazer, né? Mas a gente sabe que na vida real... Relaxamento, a gente sabe que na vida real nem sempre é assim, nem sempre é assim. Não é a realidade de muitos casais. Pelas mulheres que eu geralmente atendo, né? Então, muitas mulheres todos os dias que o caso é assustador às vezes. E voltando também com amigas e conversas, por isso que na abertura a gente falou sobre, para muitas mulheres acaba às vezes sendo até uma tortura. Eu ia comentar isso, né? A gente está falando de uma forma super aberta, até evoluída sobre a pauta, mas se a gente for até o que nós queremos saber isso, essas mulheres todas que tu atende, como é que é? Não é assim, né? É muito mais, para a mulher, acredito que esteja mudando isso, né? Graças a Deus. Mas até um tempo atrás, para muitas mulheres o sexo era quase eu tenho que fazer por obrigação.
não buscava, não tinha essa visão, esse olhar. As donas dos seus próprios desejos. Agora a gente tem isso, agora a gente fala sobre isso de forma aberta, mas antes não era. E eu cansei, eu peguei ainda essa fase onde estava em rodas de amigas que elas diziam, não sei quanto tempo que eu não faço, nem Sim. Sabe, tô com dor de cabeça. Aí aquelas desculpas esfarrapadas para tu fugir. Mente pra fugir. É isso mesmo, já que tem muito isso, né? Ainda segue essa, eu acho que é a realidade, né? Eu acho que isso tem muito, especialmente no casamento, né? Porque o casamento, a pessoa tá ali há muitos anos e tal, então talvez ela tá muito associada que o prazer esteja associado no tesão, e eu até queria que tu falasse sobre isso. Esse autodescobrimento do corpo, porque nem sempre tu não estar fazendo sexo quer dizer que tu não tá te interessando pro outro. As pessoas também têm uma crença limitante sobre isso. Não é que quem faz bastante sexo também é tão apaixonado assim pelo outro. Me corrige já que eu tô errado. Então as pessoas, elas também, elas fantasiam as coisas. Às vezes a pessoa tá num outro momento, existe uma questão também que é importante a gente falar de menopausa, perimenopausa, climatério, né, que as mulheres depois dos 40 ou 50 depois vamos falar sobre isso. Né, elas também têm uma baixa, porque isso é orgânico. Então eu queria que tu falasse sobre isso. Não é só se faz sexo tá tudo bem e se não faz também tá tudo mal. Qual é que é essa relação assim? Até porque às vezes tá tudo bem e tu não tá fazendo sexo. Às vezes tá tudo uma bosta e tu tá fazendo Exatamente. sexo. Era isso que eu queria chegar, viu? Eu até fiz um post de um dos perfis falando o quanto é errado a gente ter o sexo de reconciliação. Porque daí o teu cérebro vai entender o padrão de como ele sente prazer após uma briga. Olha só. E ele vai estar sempre buscando a briga para ter o prazer. A recompensa. Que nem a criança no chocolate. É a questão da recompensa, né? Exatamente. O quanto é errado esse sistema que a gente vai, eu vou fazer um sexo de reconciliação. Não. Senta, conversa, tem uma noite agradável, né? Com uma troca, com uma dissolução do problema, para depois ter o sexo. Um sexo com amor daí. Não um sexo buscando realmente... Só satisfação. Tem isso então, Jaque? Dá pra gente programar a nossa cabeça, o nosso cérebro para a busca do prazer? Nosso cérebro é inteiro programado para a busca de prazer. Ele foge da dor. Ele foge intensamente da dor. Se tu não gosta de água, tu vai tomar água? Não. Tu tem que criar mecanismos para que aquilo E sexo é a mesma coisa. Sexo é a mesma coisa. Por que uma mulher às vezes não gosta de sexo? Porque lá na infância foi ensinado ou aconteceu alguma coisa no qual ela não lembra, e programações também de ancestrais, que isso a gente fala bastante dentro das minhas terapias, no qual fizeram com que ela não conhecesse a sexualidade dela em relação ao prazer, que ela não ligasse o corpo, não tivesse essa ligação neural, corpo-prazer. E sim, só tivesse, por exemplo, casamento, tem que fazer sexo. Tivesse essa ligação neural. Associações, tudo na nossa vida, desde a infância, o nosso cérebro é algo muito inteligente. Ele tem ligações, principalmente do 0 aos 7 anos. Então, tudo que a gente buscar. Que interessante isso para as mamães aí, papais que estão a gente leva seus filhos. E daí, claro, com as terapias, com as curas, com os processos, a gente vai tirando essas desassociações. Por exemplo, eu fui abusada na infância. Então, até a maioridade, eu não podia deixar que encostassem no meu braço. E tu lembravas ou tu foi lembrar isso com terapia? Porque às vezes a pessoa abusada, ela nem lembra, isso tá no inconsciente, né? Eu lembrava, mas mesmo com a lembrança, eu não conseguia desassociar. O meu cérebro não conseguia fazer a quebra da sinapse. Em relação ao meu corpo, mesma coisa acontece que muita mulher é, às vezes, observada, olhada, né? Tem aquele medo da infância. A mãe, inclusive, né? Por proteção, nunca é por raiva, nunca é por desgosto. Nossos pais sempre fazem tudo por amor. Mesmo que errem em alguns âmbitos, né, maiores, acabam, cuidado, que vão te olhar, cuidado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o teu cérebro vai criando, não posso sentir prazer, não posso mostrar meu corpo. Daí a gente não fica pelada nem com a luz acesa. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
Isso é uma coisa, é bem importante essas falas, e nós vivemos uma época que se falavam tanta coisa, né? Ainda, né? Ainda Até a tem. questão do nu, né, dentro de casa. Ai, a Tudo é criança, tabu, né? Tudo ai, era vai te tabu. vestir, que vergonha. Eu costumo dizer, hoje, quando eu vejo alguma amiga falando isso pro filho, eu digo, não fala isso. Que é vergonhoso, porque não é vergonhoso, a criança não tem moral, porque a gente vai criando. A gente E já vai aquilo vai criando, botando a gente as já vai coisas, criando né? essas barreiras, na verdade, né? Por isso que eu fiz um comentário ali para pais, mamães que tenham filhos, né? Claro, até 7 anos, porque muitas vezes a gente não se dá conta desse detalhe importante, do quanto o nosso cérebro é programado até os 7 anos. Né? O quanto a gente, enquanto pais e mães, temos essa responsabilidade e ter essa consciência que ali a gente está formando o que eles vão ser depois. É esponjinha, né? É, uma esponjinha. Então é legal a gente ter esse tipo de informação e ter essa consciência para poder ajudá-los a olhar já desde cedo o corpo como uma forma natural, uma forma tão bonita, porque o corpo não tem coisa mais linda, né, do que o corpo humano. E infelizmente ele ainda está muito associado ao pecado, ao que ao é feio, ruim, né? ao feio. Não, e eu acho que isso tem que ser desmistificado. Isso tem uma coisa bem interessante sobre estudos daí históricos, tá? Antigamente, antes da Suméria, nas primeiras civilizações, eram somente encontradas registros de deusas, não de deuses. Aí eu tô lendo um livro sobre as deusas. Sobre as deusas. Somente sobre deusas, a grande deusa, a deusa que tinha seios fartos, quadril grande, que era o quê? Simbolizava a fertilidade, o sexo em si. E não existia casamento na época. Eu não vou entrar aqui, porque senão esse assunto é muito polêmico. Eu sou casada, tá? Mas eu conheço o contexto histórico e, inclusive, gosto muito disso. Mas antigamente não tinha. Daí, com a questão romana, Suméria, Grécia e entre outros, vieram os deuses violentos. Punitivos, que também mostrava, né, masculinidade. Imagino que era a forma também que ali era... mas o masculino frágil. Não, eu não falo que isso é um masculino forte, masculino agressivo. Mas naquela época frágil. Não era associado ao forte? Naquela época. Hoje naquela não. época, né? Porque a agressividade era sinônimo de forte. Tudo depende do que tu associa. Exato. Né? Para mim, a agressividade é um sinal de fragilidade. Claro. E baixa autoestima, inclusive. De baixa autoestima, exatamente. E, através disso, foram se criando deuses, homens, inclusive. Isso não é nada contra a religião, mas o cristianismo retirou. Já era sendo retirado o corpo feminino e a feminilidade como força, como uma mulher completa, selvagem, literalmente, como eram as deusas antigamente, já tinha sido retirado. E o cristianismo foi lá e realmente cortou. Desculpa, gente. Que coisa linda. Trazendo, inclusive, a Virgem Maria, nossa santa maravilhosa, que ao decorrer dos séculos, dos anos, foi sendo retirado o corpo dela para que ela vivesse só em consciência. Então tiraram totalmente o corpo da mulher. Hoje a gente não tem uma referência de corpo, só tem referência de consciência. Sim, verdade. Pura, verdade. crística. A gente não tem referência de uma mulher. Assim como a gente tem, por exemplo, na nossa cultura indígena maravilhosa. Sim. As juremas, são corpos, são selvagens. Eu adoro a cultura brasileira para a questão de deuses, e etc. E por conta disso, como o nosso país também, falando aqui, né, na sua maioria, eu acho, católico, né, tem essa questão também, porque a gente não tem essa referência religiosa. E como a gente busca sempre estar iluminado, e não entende que a iluminação vem do corpo também, tem isso. Olha que interessante, né, que a iluminação vem do corpo também, né? É uma reflexão que a gente acaba não fazendo, né? E aí eu fiquei lembrando uma outra questão, já que nós estamos falando de história, com a Inquisição às bruxas, né? Quando houve novamente esse movimento das mulheres buscarem o corpo como essa referência de liberdade, né? Eu digo mais, sabe quem que era tântrico, né? Porque eu trabalho, depois eu posso falar a história do Tantra. Jesus Cristo e Maria Madalena. Tem algumas referências disso. Porque o Tantra ele não é só sexo, né? É 2%. É que ficou famoso, assim, digamos, porque a questão que as pessoas relacionavam ao sexo, às massagens tântricas. E aí, claro... E de novo ao pecado. A fantasia, a gente volta, né, de novo a essa construção histórica, né? Sabe por que ficou ligado assim? Que quem foi lá e descobriu lá alguns registros, né? Os manuscritos tântricos, né? Que o Tantra é muito antigo. Muito antigo. É milenar. Sim. Né?
Tinha lá 50 mil registros. Foram lá, pegaram... Isso quem fala foi uma das minhas formações de terapia, uma das minhas metas. Ela fala isso, ela conta de uma maneira muito mais engraçada. Pegaram 2 sutras, 2 escrituras que falavam sobre sexo. Tantra é sexo. E daí, claro, os ingleses, né, com a mente totalmente sexualizada, privando a mulher cada vez mais, viam, por exemplo, uma mesa e achavam a mesa sexual por causa das pernas. O que eles faziam? Iam lá, botaram uma toalha de mesa, assim que a toalha de mesa foi criada. Olha que interessante. Que coisa, né? E eu já vou aproveitar, já que nós estamos falando da questão tântrica, explica para nós, até para quem nos assiste agora, a essência do tântrico. Quando a gente fala sobre o sexo tântrico, o tântrico, explica um pouquinho para nós essa essência. Basicamente, amor. É porque não é uma coisa carnal, né, gente, assim... Não, é carnal também, mas assim, tu vê que tem movimentos, não sei, né, posso estar falando, mas movimentos que tu chega ali, não sei se é o orgasmo, ou o prazer, ou só o gozo. É que não está associado à penetração, né? O tântrico tem muito isso também, também, está né? associado à penetração. Também tá. Olha, viu como a gente... Por isso que é importante ela explicar. Explica para nós, então. Que acontece? O Tantra, ele honra tudo que é da natureza. O Tantra, ele foi criado... vou pular uma parte, mas ele foi criado para literalmente se unir aos deuses, para ter uma conexão com os deuses quando lá uma das castas, né, hindus não tinham mais ajuda das escrituras sagradas. Então ele foi criado como uma forma de alquimia, utilizando os elementos, a árvore, o fogo, o sol, o corpo é um elemento biológico, tudo aqui da terra, para que a gente se unisse aos céus. E isso também, e tudo que a gente tem se une ao céu. Uma água, o nosso corpo, o nosso sexo, seja a vagina, seja o pênis, tudo se une ao sagrado, desde que tu consiga limpar a tua mente o suficiente. Porque quando a gente está durante o sexo, por que a gente não se une e não chega ao orgasmo? Quando a gente está durante o sexo, a gente está pensando na conta, a gente está pensando no seio, a gente está pensando se ele está gostando, a gente está pensando que eu não quero estar ali, a gente está pensando, ai, poderia estar melhor. Qualquer coisa a gente está pensando. Tá sempre avaliando, sempre pensando e avaliando. Sempre pensando. E isso é um problema que nem é só no sexo, né? A gente está vivendo uma era que é tantas informações, e a gente fala muito aqui também, eu e a Nick, que tá difícil e a gente precisa buscar esse estado de presença, né? E às vezes, como tu bem disseste ali, nem no sexo a gente está se conectando. E às vezes nem uma coisa muito importante a gente está com a cabeça em outros lugares. A gente está sempre em estado de... tudo veloz, né? Tudo. Pensamento veloz, a gente já está pensando no dia de amanhã e cada vez mais esse movimento de viver menos hoje, né? Já visando o que vem aí. Mas então o tântrico, ele está associado a tudo isso que a gente comentou... O Tantra é saber viver na presença. Porque a partir do momento que durante o sexo tu tá na presença, tu não vai querer fazer uma rapidinho. Tu vai querer aproveitar ao máximo. Entendi. Dentro do Tantra a gente tem orgasmos. A mulher, principalmente, que a mulher consegue manter mais que o homem, né? De 17 segundos, eu já tive de minutos. Assim. Olha aí. Então, mas vamos falar sobre isso Não, agora, então. Porque daí vamos falar sobre isso. Eu acho que o pessoal, acho que quem está nos assistindo hoje, uma das curiosidades, né? Claro, das curiosidades, acho que perpassa, não tem como não falar sobre isso. Não tem como não falar sobre performance. Sobre o orgasmo em si. Tu estava comentando que tem uma diferença entre gozar e ter orgasmo. Sim, tem diferença de orgasmo, mas tem tudo. Vamos lá. O gozar, ele é uma sensação de alívio, uma sensação, né, uma sensação de choquezinhos, no caso, na região genital. E passa rápido. O orgasmo, ele espalha como se fosse uma bola, assim, energética, de energia, assim, que a gente fala também de maneiras fisiológicas, né, mas falando em energia. Tu sente pelo corpo todo, irradiar pelo corpo todo. E a partir disso, tu esquece do mundo, esquece de tudo que tá acontecendo. Tu pode falhar a tirada. E é por isso também que muita mulher chora, muita mulher tem vários processos de cura através do orgasmo. Porque é tanta energia, né, dentro da musculatura, porque na musculatura a gente tem couraças emocionais, né, que a gente vai ficando tensa, por isso que muita mulher é travada, porque vai aceitando, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, e não vai se permitindo, né, até o... Exatamente. E daí o orgasmo vem e relaxa tudo isso, quebrando as sinapses dos músculos, dos órgãos, né, e mental, e daí a mulher chora, que é um processo de limpeza. É aquele estado de relaxamento mesmo.
né? Tá, mas como chegar ao orgasmo? É. Né? Aí eu fico... Aí tem que fazer o curso Não, do mas aí veneno. eu sei que nós temos que fazer o curso, mas eu acho que algumas dicasinhas Claro. pode dar para aqui, para as Posso, mulheradas aí que posso. está nos assistindo. Com Posso, certeza. Porque eu digo assim, eu gosto de falar sobre esse assunto. Porque tem mulheres agora que estão nos assistindo que estão com uma crise mental. Tu gerou uma crise mental nela, mas já é que aí importante- pensou assim, meu Deus, é que então às vezes só a gente- gozei a vida toda e nunca tive É, orgasmo. Pode porque- ser, pode ser. Porque Né? eu vejo assim, Que deve eu ser acho, bem comum. eu acho que o maior isso. problema é justamente o que a gente está fazendo aqui, é romper tabus É. sobre determinadas pautas, que é um dos objetivos do nosso programa de Cara com Elas. É romper tabus de coisas que a gente tem que olhar como natural, porque isso é bom, porque isso faz parte Saudável. da vida, isso é saudável. A gente tem que romper, uma coisa é religião, eu tenho religião, tu tem religião, e outra coisa é sobre O teu prazer. o meu prazer. Ser dona do teu É sobre prazer. eu saber o que eu gosto, é sobre eu ter um autoconhecimento, é sobre eu ter consciência do que me faz bem e do que não me faz bem. E não tem como a gente fugir dessa conversa que é a questão sexual da mulher. É. Da mulher em todas as idades. Depois até a gente pode entrar Isso, especificamente na maturidade, mas agora a gente está falando de uma forma mais geral. E aí quando a gente para, eu lembro eu nova, é difícil tu falar sobre, eu gozei, não gozei, ou a gente tem ainda uma grande confusão de entendimento sobre a questão do prazer. Até porque a gente também não no corpo, conhece quando nem a gente o nosso olha, corpo exatamente. muito nova, né? A gente está muito ligada à questão estética quando a gente está Aí que nova. tá, a mulher ainda tá muito associada a isso. Eu tô gordinha, a minha barriguinha ele vai enxergar. Então a gente se trava, é bem como tu disse. Como a gente faz para destravar isso e começar a olhar o corpo de uma forma diferente, nós, mulheres, né, independente da idade, e visando o orgasmo, que seria o ideal, né? A gente está acostumado hoje em dia, no mundo pela pressa, que nem a gente estava falando, Uhum. por prazeres rápidos. Então, Uhum. existe vibrador para gozar, existe isso, Uhum. existe aquilo que vai lá, tu estimula o clitóris, que é um ponto muito bom, mas não é o ponto principal. Tu gosta, tu acha que aquilo é o suficiente, por quê? Vai te sanar o teu prazer durante aquele momento. Uhum. O orgasmo é como se a gente, vamos falar um pouquinho de Kundalini. A Kundalini é a nossa energia sexual, a gente chama, que é a nossa cobra, que também está associada lá ao pecado lá da Adão e da Eva, Olha. que na verdade não, segundo, né, o que a gente coloca, não é que era pecado, e sim a cobra representava serpente, o pecado né? original, Aham. representava o conhecimento sobre o mundo, sobre o bem e o mal. Pode observar, quando a gente começa a ter o desejo por outra pessoa, o desejo mais carnal, os desejos, é quando a nossa vida, a gente começa a ter frustração, a gente começa a sentir raiva, a gente começa a chorar, ter tristeza, até mesmo com o bebê. Quando a gente tem um desejo, ele não é atendido, a gente sente as emoções negativas. Quando ele é atendido, ele é validado, sente essas energias positivas. É isso que seria a cobra, isso que seria a maçã. Uhum. São esses pecados, no caso dos desejos. E a Kundalini, que seria a nossa cobra, ela sobe, ela está localizada no nosso sacro e também no nosso ventre, e ela sobe em energia de orgasmo, orgástica de prazer, e essa a mesma energia tem o homem e tem a mulher. Uhum. Tá? A mesma energia tem o homem e tem a mulher, que são energias femininas e masculinas. O homem também tem energia feminina e masculina. Uhum. O correto seria a gente viver em terra, equilibrando essas energias Sim. no canal não dual. Porque daí sim a gente entraria como Cristo foi. Puro amor, Uhum. pura empatia, Um pura modelo compaixão. perfeito, né? Nosso Que existiu modelo na maravilhoso, Terra. que desceu em terra para nos Uhum. ajudar. Isso que eu não sou católica, Sim. mas Cristo não é só católico. Não é Cristo só. é- Ele tá exatamente. em muitas frentes, inclusive. Exato. E ele sobe, e junto com Maria Madalena. Maria Madalena era tântrica. Ela utilizava a tantra de Isis para fazer os processos de cura dela. Lembrando, não é sexo. É importante a gente desassociar isso, né? E através dessa energia orgástica, vem tirando os nós. É porque minha mãe lá na infância me abandonou, me tornou muito rígida, me cobrou demais e hoje eu não consigo descansar a mente. Quebra. Lá na infância o meu pai me abandonou, ou ele não me deu atenção suficiente, ou ele deu mais atenção para minha irmã. Corta. Lá na minha infância eu não conseguia ter voz ativa e daí eu tinha que gritar. E hoje eu grito para ser ouvida e me sinto mal.
corta. E assim vai indo. É o que essa energia sexual faz. Ela vai cortando esses bloqueios energéticos, né? Energéticos são mentais, na verdade, tudo psicológico, Sim, né? mentais. Mas que atrapalham nesse fluxo de energia da Kundalini para que ela suba a energia de orgasmo. Porque a partir de quando ela começa a subir, gente, tu chora de gratidão. Eu até contei esses dias, eu estava gravando uma aula para as alunas de Kamalatmika, que eu utilizo as deusas hindus dentro de Shakti, que é a energia primordial feminina, dentro do curso. Daí eu falando, gente, esse dia eu tava chorando vendo a fumaça de um café. Que eu achei tão sensual, o cheiro do café, tu tava tão presente no momento, Aí tá sabe? com teus sentidos também, a gente tem que Aguçados, aguçar os sentidos, E né? na verdade a gente tem os sentidos aguçados, só que a gente tá sempre... Sempre acelerado, sempre acelerado. O que eu tenho, vocês têm, todo mundo consegue viver assim. Viver num estado de felicidade plena, que a gente fala que é bem-aventurança plena. Só que a gente tá sempre tão atarefado, tão preocupado, né? Tanto comigo, quanto às vezes com o filho, quanto com o marido, que na verdade o marido a gente tem que deixar de lado, mas ele tem vida própria. Eu também acho. Entre outras Concordamos. coisas, né? Que a gente vive, entra no momento de salvadora dos maridos. Ó, de novo, a Paulo nos encontra, É. né? Veio já tivemos uma convidada que falou sobre isso também. Exato, porque isso é eu querendo salvar meu pai, na verdade. Né? Essa coisa de herói, né? Ou então querer agradar, agradador. Agora lembrei lá da Agradadora. Elisa, Eu tava tentando agradadora, lembrar as a mulheres palavra. querendo sempre agradar e preocupada. Mas o que ele vai pensar? Eu já tive Volta amigas de que me novo falam, que já falaram muitas vezes, eu tenho que Aceitação transar, do outro. porque senão ele me enche o saco, então eu vou lá, aí é agradadora, eu vou lá, transo, e aí ele fica tudo bem, e aí não sei o que, assim não me enche o saco. Mas resolve. Vai resolver ali. Resolve ali. Vai resolver. Não vai resolver, não. Tu acha que tá Isso é que nem uma resolvendo, droga. momentaneamente. A droga vai ter que ser mais pesada, né? Na Exatamente. próxima vez, porque Mas daqui já a pouco tá já não. condicionando ele Exato, a isso. aí que tá. Mas ainda na questão do orgasmo, então o que é ideal, até pra gente deixar como dica para todo mundo? Primeiro ter autoconhecimento do próprio corpo, limpar a mente. Como se dá isso, essa busca do As orgasmo? vias a gente faz, eu faço pelo menos, tá? Uhum. Com 3 vias. Consciência. Estudo que não é um estudo, lá no fundo que nem eu estudo para virar terapia, Uhum. né? Que eu tenha minha vida, assim, para virar isso. Não, é um estudo que vai te levar a conhecer a si mesmo. Autoconhecimento. Meditação para esvaziar a mente, que é de Shiva. E meditação dinâmica, que é de Shakti. Ou seja, energia feminina e energia masculina. Uhum. Porque as duas têm que se equilibrar. Sem uma ou a outra, a gente não se equilibra. Porque é a energia masculina que vai lá e realmente faz a ação. Mas é a energia feminina que vai lá e, vai fazer. Uhum. Sem uma ou outra, a gente não consegue viver. Ou a gente só procrastina, ou a gente só faz sem pensar. Quando as duas estão alinhadas, a gente monta uma estratégia, a gente age. E a gente daí manifesta e materializa. Olha que maravilhoso, E né? dentro Tudo do que a gente doce, falou hoje, né? já viu? Dentro do Doce Veneno, eu faço isso através de meditações tântricas, que são bem antigas e algumas minhas, no caso. Hoje eu postei um depoimento sobre uma que é de Maria Madalena. Linda, linda, linda. Que trabalha daí, que a gente falou sobre as bruxas, né? Uhum. As bruxas, elas foram queimadas, na verdade, porque elas trabalhavam com a alquimia da vida, com as exato. ervas. Só que daí os médicos da época queriam vender seus remédios, né? E fora que o governo, no caso, queria tirar as viúvas. A gente sabe, tem aí uma tem a questão história, toda né? política também, né? Toda uma questão. E a meditação tântrica de Maria Madalena trabalha daí os 4 elementos, que são baseados nos chakras também que a gente tem. Terra, te dando segurança de estar, segurança de pertencimento. Você merece estar aqui na Terra. Aqui é o teu lugar, porque a gente se sente às vezes desconexa, né? Mas isso tudo tem relação com o orgasmo, só para eu entender. Olha só que loucura. É. Que loucura. Ventre, que nossas O que águas, uma falta as de nossas orgasmo pode emoções. prejudicar na tua vida, hein? Não é, Jaque? Ventre, as nossas Vocês dão emoções risada, na que estão verdade, aqui. O plexo, que é a nossa autoconfiança. Porque só se eu tiver... Porque, já vou explicar o que tudo isso tem a ver, tá? Ventre, emoções, águas. Plexo solar, fogo, energia de manifestar, energia de querer, energia de desejo também, de ação. Coração, nosso amor próprio, nosso prazer, nosso bem-querer. E daí, nesse amor de Madalena, trabalha também ancestrais femininos e ancestrais masculinos. E o espírito.
Isso causa uma limpeza muito grande nelas que chega ao orgasmo. Por que que isso acontece? Porque se eu não me sentir segura, agora a explicação. Aham. Para chegar ao orgasmo, eu tenho que me sentir segura. Como é que eu vou me entregar por uma coisa que vai me, entre aspas, me anestesiar, né? Que tu Sim. fica, né? Que eu vou, se eu não me sentir segura. Tu não vai conseguir te entregar. Exatamente. Como é que eu vou chegar ao orgasmo se as minhas emoções não estão equilibradas? Naquele momento, pelo menos. Uhum. Né? E se eu não estou receptiva, que aqui a mulher recebe por aqui, né? O homem recebe pelo peito. E doa pelo... Que interessante. Muito, E a gente né? recebe pela vagina. Como é que eu vou, se aqui dentro não está equilibrado? Como é que eu vou ter autoconfiança suficiente de deixar, ai, minha barriguinha mais extrema, e falar assim, eu quero chegar lá, quero sustentar isso? Sim, tem todo esse trabalho. Exatamente. Como é que eu vou me permitir sentir prazer sem se preocupar com o outro? Falar assim, deixa que depois, se quiser eu faço, se não quiser eu não faço. É. Se eu não tenho amor próprio. Ou se eu também tô cheia de crenças Entendi. limitantes. Dos ancestrais. Dos ancestrais. Entendi. Então tu tem que ter todo esse equilíbrio entre corpo e mente, tem que estar conectado. Exatamente. É isso, né? Exato. Os chakras alinhados. Exato. Claro. Certo é a gente crescer já, assim. né? Exato. Mas né? é difícil também. Mas a gente tem que crescer, trabalhar isso. Não, e aí eu ouvindo ela, eu fiquei pensando, Nossa, muita José. gente deve estar ouvindo agora, nos assistindo e pensando, isso é uma coisa que é quase uma utopia. Mas Sim, porque é muito difícil estar muito alinhada, difícil as tu tá emoções, com tudo certinho. tudo isso certinho. Sem nenhuma até- preocupação. Com tudo Mas A isso é gente uma ideia, passa a é vida uma- inteira apenas gozando e sem nunca chegar num orgasmo. É. Mas olha o quanto é uma crença limitante também, tá? Eu também achei que era impossível, durante minha vida, eu ficar sem a preocupação, sem eu ficar minha ansiedade, Uhum. vivendo só no momento presente. Claro, tem momentos que eu preciso planejar, pensar Uhum. e tarará. Mas eu posso viver sempre. E isso que eu tenho uma empresa, gente grande, gigante, tá? Com vários funcionários. Tenho um marido que me deixa louca. Tenho um filho de 2 anos. Tenho uma mãe que eu cuido, meu pai que eu cuido. A gente Tu fica vê. doido. Mas viver na presença não é que vai me tornar um ser de gratiluz que eu vou ficar só meditando que nem um Buda. Eu poderia. Mas não é isso. Quer dizer que eu vou viver minha vida com qualidade melhor. Eu acredito muito E aí, nisso, isso, Jaque, e aí, trazendo pra prática, tudo que tu tá trazendo, tô achando fantástico. Maravilhoso. Mas eu fico pensando a prática disso tudo, né? Quem assiste, é como eu tô Uhum. tentando conceber toda essa informação, né? Digerir toda essa informação. Na prática, eu quero chegar no orgasmo, tem que ter sintonia com o parceiro também, ou sozinho tu consegue fazer isso? Sozinha, Ó, sem mexer na periquita. é isso que eu tô tentando entender. Era isso que eu tava só Exato. querendo dizer, que o tântrico tava muito na minha cabeça nesse lugar. Mas o orgasmo, então, ele tá muito mais associado ao tântrico, a essa limpeza, ou não tem nenhuma relação? Ele tem a relação, porque a gente conhece as vias. Uhum. Mas não quer dizer que seja a única via. Sim, entendi. Entende? Sim, vários caminhos chegam. É só porque a gente está mais aberto Entendi. a esta Então, via. o orgasmo tu pode ter, ó, para quem tá nos assistindo aqui, tem uma esperança, tu não precisa depender do outro. Não, tô brincando aqui, gente. Mas é bom Mas depender é do bom outro ouvir isso, né? também. Porque aí os dois estão nessa manifestação Porque- também, né? Não, e tu traz Ótimo. muito isso, agora trazendo para a realidade das mulheres, que eu gosto de trazer para a realidade das mulheres. Eu escuto muitas mulheres Também. e converso com muitas mulheres. E muitos dos desafios que a gente enfrenta são similares, independente de classe social, independente, enfim, da tua história de vida, são similares. E a As questão dores, né? as dores são, a gente fala muito sobre isso aqui no De Cara com Elas. E a questão sexual ainda é tabu e tem muita coisa que, por mais que tu tenha conhecimento, que tu tenha graduação, que tu tenha, enfim, tudo, né? Não tem a ver com currículo, tem a ver com autoconhecimento e a gente poder se limpar, como a Jaque falou ali, poder se conhecer, se conectar. Então tem muita coisa por trás disso. E o orgasmo em si não está associado, então, ao outro. Essa projeção que muitas de nós fazemos. Mas eu só vou ter orgasmo se... Aí depende Botando também a responsabilidade toda na outra no outro. pessoa, né? Então isso é legal a gente conversar aqui e esclarecer para quem nos assiste. O orgasmo, a mesma questão sexual, ele está muito mais associado a eu, né? Ao eu, né? Acho que pode falar um pouquinho mais sobre A isso gente para nós. consegue chegar ao orgasmo, que eu trabalho dentro do Doce Veneno, com respiração.
Meu Deus, Ai, isso é uma coisa que eu preciso aprender muito, gente. Respiração. agora, gente, Eu fiz meditação durante um bom tempo, eu amava e eu larguei, eu preciso voltar, porque meditação a gente vai sair realmente ela comprando o liberta. curso da Jaque. Vocês Jaque. querem que eu fale como Já que tu não funciona me agora? promete Vamos coisa. falar de prática, Jaque. Já que por não nos favor, promete, Jaque. não nos Já que, promete. já que já nos botou pra sonhar, ela tá fazendo o marketing direitinho dela aqui. Não, ó, falando da prática, tá? Como que eu inicio dentro da jornada Doce Veneno, Uhum. tá? Eu inicio primeiro retirando com meditação tântrica e alongamento e mobilidade. Tá. Porque daí isso vai removendo as pouraças. Uhum. E também abrindo o relaxamento. aquela coisa Uhum. toda. Que tá tudo interligado que tu falou, Tá, com o estado exatamente. de presença e tal. São meditações que quebram as primeiras sinapses. Então, são meditações que não são assim, ó, tu vai ficar lá. São meditações que tu vai chacoalhar, que tu vai gemer, que tu vai xingar o outro. Por quê? Pra tu retirar do teu corpo físico isso. Olha só. Entendi, que faz parte do interessante. processo de cura, digamos Exatamente, assim. com a minha permissão. Não quer dizer que tu vai sair agredindo as pessoas na rua, pelo amor de Deus. Ah, é isso. Mas só quer dizer que tu vai retirar isso do teu corpo. Porque tu fica guardando, remoendo, quando na verdade tu tem que soltar. Uhum. Daí na primeira jornada, isso. Na segunda jornada, isso tudo no mesmo universo, tá? Uhum. Na segunda jornada a gente conhece as 10 Mahavidyas, que é Kali, a deusa do caos, aquela que tem a língua pra fora, preta, maravilhosa, eu amo essa. Que ela é da raiva. Toda mulher tem raiva. Sim. Uma vez por semana eu tenho raiva do meu. Sim. A gente E já nasce um pouco com E isso, tá né? tudo bem ter, sabe? A gente começa a entender o porquê que às vezes a gente sente raiva, mas a gente não entende. Uhum. Porque isso é lá da infância. Uhum. A gente tem vários processos de cura lá da infância, com aulas sobre essa Devi, no caso, como ela atua no nosso inconsciente e no nosso consciente, Uhum. e a prática dela. Inclusive tem práticas de manifestação já, dentro de uma que é Tripura Sundari, que é dela, ela manifesta, é a do Uhum. desejo, é a bonita, maravilhosa. Até outras, são 10, maravilhosas. Sim, aí tu trabalha isso também dentro desse processo. Exato. Tá. Daí e todas elas já têm uma parte do orgasmo. Elas já vão abordando daí na segunda partes Uhum. do orgasmo já. Por quê? Porque daí é um processo crescente. Uhum. Até porque quanto mais a gente trabalhar a nossa energia do orgasmo, mais ela vai acender. E mais forte ela fica. Mais ela é sustentada. Porque não é só chegar ao orgasmo. Tu vai aprendendo É um conforme o processo, tempo né? a também Entendi. a sustentar. Porque eu não vou chegar ao orgasmo 5 minutos do nada. Eu sustento 5. Sustento 10. E vou indo. E vou aprendendo a sustentar. Porque a energia masculina sustenta. A energia feminina que vai. E a gente vai indo assim para conseguir ficar equilibrada. Uhum. Daí dentro dessas jornadas a gente tem limpeza de ancestral, umas limpezas mais Uhum. pesadas assim. Depois a gente parte para Orgasmic Yoga, que é sempre uma aula de meditação de Shiva, que eu falo, que é uma mais estática, com um final orgástico, que é uma meditação orgástica mais pesada, assim, pra gente entrar mesmo no orgasmo, sozinhas. E também Olha uma de só. Shakti, que é dança. Elas adoram, elas Ah, amam essas sim. danças. Dança com uma dança mais xamânica, uma dança mais hindu, Legal, que bacana mais isso. selvagem, Muito, né? ou mais sensual. Pegando mais o lado sensual, livre, não aquele performático. Vamos fazer um workshop com a É, com a Jaqueline. Jaque. Eu viajo o Brasil todo. no É, workshop, eu porque adoro. o workshop tu consegue, não vai ser todo o curso, mas tu consegue dar uma compilada ali para as pessoas entenderem realmente o que esse processo, Como até é onde esse ele vai, processo, como é né? que é Como esse funciona processo, esse como processo, funciona, porque né? o objetivo é o orgasmo. É tu chegar no orgasmo. Meu workshop dura 5 horas, tá, gente? No mínimo. É, porque E olha é que maravilhoso. bacana. As mulheres não veem nada. Elas só vão. Elas adoram. Faço pelo Brasil todo. Eles. E Que legal. daí depois tem outros processos também com o parceiro. Tem aula com o parceiro também. Entendi. Pra fazer meditação Então, com o É parceiro. porque senão então tu também... chega no orgasmo sozinha ou também tu com um parceiro, parceira. Sim, a gente enfim. fala bastante sobre como a gente leva isso para a vida do relacionamento. Porque o nosso relacionamento, quando a gente está insatisfeita, na verdade, com algo, é um espelho. Todo relacionamento, seja de família, marido e mulher, é um espelho. Alguma coisa eu tenho que aprender com aquela pessoa. Uhum. Alguma coisa naquela pessoa tem em mim que eu não quero enxergar. E assim por diante. A vida é uma escola. A vida terrena, no caso, em terra, né, porque a gente tem outras vidas, é
uma escola. É só tu saber aprender. Por isso que a dela nunca fica tediosa. Uhum. Nunca tem tédio, porque todo momento tô aprendendo. Já que, então, É assim, verdade. pra gente concluir, e depois vamos falar já logo sobre a questão da sexualidade na Sim. maturidade, que nós já estamos indo pra Nossa, reta passou final. tudo isso. Muito rápido. Então, o orgasmo não está relacionado à penetração, não está relacionado à questão do gozar, do prazer clitoriano, não está associado a nada disso. É como se fosse uma sensação De que passa por toda relaxamento essa total. limpeza, enfim, a questão dos chakras, essa soma de todas essas conexões que nos fazem chegar nesse momento, então, de prazer As duas coisas. máximo. As duas coisas. Porque o orgasmo também chega com a sensação física da penetração. Por isso que eu estou tentando Não, ela fazer também chega, essa porque compreensão. tudo dentro Ai, que da- bom. Eu vou pra casa mais tranquila. Porque tudo está interligado. Uhum, A nossa vagina só é mais uma parte do nosso corpo. entendi. Se eu quiser ter um orgasmo aqui, é só me estimular corretamente, respirar corretamente que eu vou ter, se eu tiver aberto o suficiente para isso. Entendi. E também não tem como não chegar nesse estágio sem tu conhecer de fato Não, o teu entendi. corpo. Exato, a gente Os teus desejos. Porque o que acontece também muito que às vezes a gente vê mulheres, mulheres, homens também, mas é que nós estamos falando mais para mulheres aqui no programa, não conhecer os seus desejos, não saber exatamente o que gosta. Isso eu acho fantástico, Vanessa. Porque as pessoas elas não se permitem a ser donas dos seus desejos. Ou ela está cumprindo Sempre o desejo tentando do outro, agradar, exato. ou querendo agradar, e no momento que tu te conhece suficientemente, sabe o teu desejo, tu não vai fazer um sexo por obrigação, tu não vai fazer um sexo para não te incomodar, tu não vai fazer um sexo como moeda de troca, tu vai fazer somente para te satisfazer, E aí tu ou para relaxar. e aí com isso, né, ou pra Vanessa, com manifestar, essa né? compreensão de si e dos seus prazeres, aí tem um outro passo. Que se tu tem um parceiro ou uma parceira, de tu saber fazer essa troca com essa pessoa para falar os teus sentimentos, que isso também é uma dificuldade, que não adianta também tu ter conhecimento e consciência dos teus prazeres, te autoconhecer, se tu tem alguém do teu lado que tu não conversa sobre isso. Aí entra de novo em outros impasses. Então, é um assunto que é profundo. Nossa, muito. E daria pra gente fazer uns 3, 4 programas aqui, né? Isso eu falo dentro do curso Movimentos na Cama, que daí a gente fala sobre o relacionamento a dois e sentadas, striptease, coisas mais pesadas daí. As coisas aí para estimular a sensualidade mesmo, né? Daí é pra coisa pra relação sexual mesmo, Sim. entendeu? Relação sexual mesmo. O tanto ele ajuda na relação sexual. Por quê? Porque faz parte da vida, entendeu? Assim como faz parte da vida a alimentação. Faz parte da vida o sexo também. É legal entender, é legal a gente fazer esse parâmetro, faz né? isso. Colocar realmente Entendeu? O Movimentos na Cama, no caso, ele lida com a parte sexual na cama. Como a mulher destrava o quadril para sentar, fazer as movimentações, como ela sente que mais legal. prazer, qual movimento ela sente mais prazer, daí eu E isso é tantra. importante também, né, Jaque? Eu Ah, acho é que é legal. Como a gente tá maravilhoso, falando rebolar na sobre cama isso, que É. tem muito essa polêmica. Ai, será que eu sou boa de cama ou não sou boa de cama? O que define o ser bom de cama? Olha, essa pergunta é interessante. O que define o ser bom de cama? É um corte. Pra mim, tá? Pra mim, meu marido, que a gente grava esse curso juntos, o que que define legal. ser boa de cama é o quanto tu sente prazer na cama. O quanto tu consegue se sentir bem. Porque o homem, tu pode fazer 50 mil sentadas e ter o corpo mais bonito. Vai ter uma que talvez não tenha o corpo padrão na sociedade, que se entrega, que geme que nem uma doida, que faz uma sentada bem feita, que vai te dar delas aí. Com certeza. Olha só, isso eu tenho, não, isso eu tenho maravilhosa essa total, resposta dela aqui, porque aí também rompe, Vanessa, com o pensamento que nós mulheres temos. Ai, mas eu não tenho aquele corpo perfeito. Meu Deus, olha aquela mulher lá. A gente tá sempre se comparando, né? Tem os comparativos. Todas são maravilhosas, né? A gente tem que normalizar as diferenças, né? Parar de querer ser igual. Acho que isso é algo que a gente tem que botar numa caixinha, né, quadrada. esquecer. Isso a gente já fala muito aqui no programa. Esqueçam as caixas, rompam estereótipos, aprendam a romper paradigmas e comecem a enxergar suas belezas, suas ruguinhas, as suas marcas, que não é isso que vai definir se de fato tu vai dar prazer ou tu vai sentir prazer no momento da hora H. Isso com então isso certeza, é importante a gente falar. Mas eu achava muito que esse prazer e vem
totalmente com esse assunto, esse prazer, essa questão assim, porque a gente fala muito, mulheres e homens, o sexo foi bom, o sexo não foi. Isso, Que tinha a ver sempre com foi a bom pra química. você. Porque tem que ter uma química entre os dois. Mas tu tá abordando uma coisa muito maior. Se tu também, tu pode provocar essa química. Se tu te autoconhecer É o sobre suficiente. permissão. Interessante isso, é verdade. Sobre Olha que permissão. legal. É possível, É né? possível. Tu dá permissão pra pessoa te dar prazer e tu tem a permissão daquela pessoa dar prazer pra ela. Daí tem uma conexão. É sobre faz permissão. todo Uma sentido. conexão de dar real, né? e Faz todo receber. sentido. A gente fala que são permissões. Isso é que é uma conexão. O quanto eu me entrego para uma pessoa é o quanto eu permito ela dentro de mim, tanto fisicamente, energeticamente e espiritualmente. É que nós estamos falando também a questão espiritualmente, que aí também Não, a gente tá ela falando da abrange palavra mais sexo total. na sua essência. A gente não sem, tá falando sem de só ato botar sexual. o corpo, o ato sexual. Aí que tá, exatamente. essa Mas é o a ato grande sexual confusão. também, gente. O ato sexual, eu pelo menos lido o ato sexual, é que a gente lida hoje com a religião com lá, separado. É verdade. Não, Não, Tá eu tudo falo, junto, olha só, até nas Deus, nossas falas, Pô, isso que a gente, aí que acha tá. que tá evoluída. A gente acha que tá evoluída, mas a gente ainda separa. E Exatamente, eu tô entendendo separa. o que a Jaque tá trazendo. Ela tá trazendo. Exato. A gente Eu é sou uma uma centelha coisa. divina, A gente né? é uma Exato. coisa só. A gente é tudo É, isso. A gente e é é ato, verdade. a gente é ato, a gente é loucura, a gente é calmaria, Exato. a gente é Tinha amor, tempestade. a gente é tempestade, e a gente tem a mania de separar isso tudo, não, né? gente, é tudo junto. Né? Isso que é a coisa mais linda do mundo. Eu Olha acho só, mais não, linda. isso eu É. acho que já Por fica aí isso que é como tão mais... difícil chegar ao Tá equilíbrio. inspiradora essa conversa. Muito. Tá Podia inspiradora. ficar aqui umas 2, Não, 3 horas. Vamos levar já Vamos aqui criando, embora. e é legal, e justamente esses papos são bons, que é o que a gente fala aqui, a gente provoca essas formas diferentes de pensar, né? Porque às vezes a gente tem como a Vanessa sempre fala, a gente tem crenças limitantes, a gente se coloca dentro de caixinhas de padrões, por mais que a gente se ache liberais, muitas vezes não. É. A gente tem isso que está enrustido dentro da gente, e é legal quando a gente consegue ter essa consciência e entendimento que dá para pensar de formas diferentes e tá tudo certo. Mas eu acho que para concluir, que acabou, acho que produção, dá mais uns minutinhos para nós? Não pode. Eu só quero fazer a última pergunta, que é em relação ao sexo na maturidade. Né, mulheres mais maduras que estão entrando na menopausa, a gente tem várias amigas. Perimenopausa. E aí estão passando por um monte de outros processos nos seus corpos, sentem menos prazer. Aí tem, enfim, aí todas as mulheres que estão entrando nessa etapa da vida, elas sabem as suas dores, que são similares. Como lidar com isso, Jaque? Deixa eu só rapidinho primeiro desconstruir uma questão. Hoje a gente tem muita pressão da mulher ser extremamente sexual a vida inteira. Foi um padrão construído. A mulher, ela é sexual, mas quando ela quer. É que tá, mas quando ela quer. Não quando os outros querem, principalmente na maioridade. Isso não tem que ser uma pressão da sociedade. Até porque quando a mulher para de menstruar, ela não se torna mais mulher, ela se torna como se fosse uma anciã, uma mais sábia. Tanto que mulheres, em algumas tribos, quando elas param de menstruar, elas começam a liderar. Baleias têm esse sistema. Acho que me arrepiar. Elas param de menstruar e elas começam a liderar o seu bando. Porque elas não têm mais aquela função reprodutiva. E só isso. Elas são tão sábias, conforme a sua experiência, que elas não têm mais. Então elas são mais preocupadas com outras coisas. Que lindo elas isso! são livres. É livre de uma coisa. Exatamente. Mas a libido, para a mulher na menopausa, também está associada à vitalidade, né? A vida em si. Então, como que a gente trabalha com isso? Com certas meditações que vão gerar hormônios positivos para um ventre que não menstrua. Entendeu? E daí acaba trazendo essa vitalidade para ela. Além, no caso, da função sexual, do sexo, e sim da energia sexual que traz a vitalidade para ela, que é o que ela precisa nesse momento, para o que ela quer fazer na vida dela, né? Seja exercício, seja vida, seja viajar, né? Agora, o importante é estar aberta para o universo, né, Jaque? Exatamente. O importante é movimentar o corpo. Mulher em menopausa precisa movimentar o corpo por conta dos hormônios. Não pode estar parada. Tem que, estimular o corpo a produzir os hormônios. Que legal, que dica. E fazer mais sexo, valiosa. Mais ainda. E sexo é bom também. Inclusive, tem um depoimento no meu perfil de uma mulher de 49 anos que chegou ao orgasmo com penetração pela primeira vez. Foi tão bonito.
Porque agora só mais um pouquinho antes que o Edu nos corra daqui do estúdio. Edu, Muitas perguntas, nós temos muitas dúvidas, né? Nós vamos fazer o 2. Vamos fazer sexta que vem a Jaque já está está convidada. eu vou estar no Rio dando aula. A gente fala no outro. Porque existe mulheres que não têm, isso houve uma matéria que na época, até faz tempo isso que eu não me lembro nem onde eu vi, mas enfim, isso não importa. Que não tem sexo, que tem um sexo tá muito ligado à penetração e outras não, né? Então, também, e tu já respondeu essa pergunta de uma outra forma, dizendo que a penetração, ela pode acontecer, ela pode não acontecer, tu pode ter... É tudo isso junto. É tudo junto e misturado, tu pode chegar como ao... Orgasmo. Não, tinha outro nome também. Êxtase. Não sei, eu já não sei. Sim. Que também tu pode, não propriamente precisa ser no sexo. Então, a penetração, ela acaba realmente não sendo tudo isso que muitas vezes nos disseram que era, né? É só isso. Né? O tamanho, porque o tamanho... A mulher cresce, isso a gente sabe que é um tabu. A mulher cresce, é tabu, não. Né? A gente sabe que é uma bobagem. Sabia que a mulher precisa de penetração? Só para engravidar. Olha só, isso mas é bom, né, Jaque? Sim, não, mas eu digo... Eu esqueci. Numa função realmente, numa função biológica. Sim, biológica, tá. Entendeu? Só para engravidar. Porque para prazer, ela pode utilizar outras coisas também. Com certeza. E claro, o sexo vaginal é maravilhoso. Assim, no anal, gente, depois não pode falar aqui, mas me chama para outra vez. Nós vamos ter que chamar ela para falar. A produção já está aqui nos matando, nos matar aqui. Jaque, a gente agradece demais a tua presença aqui. O papo foi uma delícia, realmente desconstrução total de pensamento e coisa boa. E coisa boa quando isso acontece aqui, quando agrega. De fato, a gente fica muito feliz mesmo com a tua presença. E, gente, acabou o programa, já é mais do que estourado, não tem nenhum momento, já que não vai nem acabar com mais uma fala. Porque agora nós vamos falar mais sexo. Façam mais sexo. Faça mais sexo, segundo a Jaque. E trabalhem a sua energia sexual. E a energia do feminino e do masculino. Gente, um beijo, bom restinho de domingo aí pra vocês. Façam sexo então, né? Vamos ver os ensinamentos da Jaque. Aproveita o restinho de domingo aí pra curtir esses momentos. Beijo, até o próximo episódio do nosso De Cara com Elas. Obrigada, Jaque. Obrigada, meninas.